Sem dúvidas, uma rota que eu não botei expectativa pode acabar me surpreendendo. Haruardo, Dobodobo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje irei falar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei do primeiro capítulo da rota Kuminami Senpai, a quarta rota de Bokutachi wa Benkyuga Dekinai, ou se você preferir chamar We Never Learn. Para todo caso, vou ser honesto com vocês. Primeiro capítulo de rota de cada waifu sempre parece promissor, parece que vai ser muito empolgante, e você vê que o desenrolar não é tudo isso. Posso dizer pela experiência da rota Ogata e pela experiência da rota Furuhashi. São rotas muito boas, mas não é tudo aquilo que eu espero. Inclusive, se você quer uma impressão geral, eu até prefiro a rota Ogata do que a rota Furuhashi. E vocês sabem que a Furuhashi é minha waifu favorita, então me dói dizer isso. Mas eu acredito que uma opinião sobre essas rotas eu ainda tenho que fazer pro canal, então não vou focar muito nesse vídeo, porque o foco do vídeo é falar do capítulo mais recente, o capítulo de número 169, que é focado na rota da Kuminami Senpai. Inclusive, um belo número pro começo dessa rota, né? Ainda mais focado em uma personagem meio ousada como a Kuminami. Mas, em todo caso, agora voltando à seriedade, gente, eu acho que foi bacana. A ambientalização do arco foi muito bom. Você coloca o casal principal, digamos que uma ilha deserta, não vai envolver outras waifus, então eu acho que isso foi 10. Muitos podem pensar, Haru, mas nos vídeos anteriores de Bokutachi wa Benkyuga Dekinai, você achava que era melhor, né, mais promissor colocar as outras waifus até, digamos que como um empecilho, algo assim, digamos que nas demais rotas. Eu achava, mas após a experiência que eu tive na rota Furuhashi, eu vi que não é algo tão promissor, não é algo tão interessante e relevante você utilizar-se de outras waifus. Só entra num clichê básico, me confessei, daí o protagonista vai ter que recusar porque a gente já sabe a garota com quem ele vai ficar no final. Então é um fator bem clichê, né? Às vezes a forma como é administrada tal rota. Surpreendente seria se o protagonista ficasse com a garota um pouco e depois terminasse com ela. Mas duvido, o Taishi Sensei não vai fazer isso. Ainda mais por se tratar de uma obra da Jump e que nem envolve muito drama. Mas, pelo todo caso, é só que minha opinião um pouco já por cima, comparando com a rota Furuhashi. Eu acho que então foi 10, porque antes eu achava promissor, mas agora é ideal que não tenha outras waifus na rota. Então coloca numa ilha deserta, foca o casal tendo uma relação bem próxima lá, que é 10. Eu acho que vai pegar muito a essência da vibe Ogata Rizo. Isso que é o bom, porque é muito focado em uma relação mais próxima com a waifu. E a gente vê isso. Ainda mais, vai ser mais focado na waifu, por conta que você vê. A Kuminami, o plot dela, não tem muitos personagens assim. Já na rota Ogata, tinha, por exemplo, a Sekijou. Então, comparando, por exemplo, você vê que vai ser muito mais atrativo essa rota focada no casal principal. Você percebe isso. Então, eu acredito que em termos de ambiente onde se passa o arco, foi 10. Minha opinião bem clara já sobre isso. Eu acho que o plot pode ser envolvente pela personagem da Kuminami, ser uma personagem muito atrativa, muito atraente, ela é muito ousada e atrevida, já vem da personalidade dela essa carisma, então isso deixa, digamos que essa rota muito mais divertida, por conta de que ela é a única waifu, ela foi a primeira waifu a sempre fazer aquelas brincadeirinhas, pegadinhas, aquelas frases calientes em torno do protagonista, então com isso já deixava muito melhor, até porque é um elogio, porque no começo dessa rota, antes da gente saber de tudo acontecer, a passagem de tempo, o protagonista tem um flashback antes dos 7 anos se passarem, onde eles já se beijaram, no caso, ele com a Kuminami. Então isso é interessante porque já teve um beijo deles, foi mostrado nessa rota, já tá 10. Porque por mais que tenha sido flashback, já teve o beijo do casal. Então com isso, quem dirá que daqui 3 capítulos o casal não aconteça e a gente veja essa rota ser uma rota mais de desenvolvimento de casal do que ser uma rota clichê onde começa o romance e daí tem um capítulo só como fanservice do casal e acaba. Então a minha expectativa é que tenha realmente romance nessa rota, digamos, desde o começo, mas como casal, porque daí a gente vai ver mais desenvolvimento nos outros capítulos sem a rota ainda se concluir. Pelo menos é isso que eu tô colocando como expectativa, não dá pra saber, o Taishi Sensei pode seguir o clichê das outras rotas, vamos ter que esperar. Pra todo caso, eu diria que tem também um acerto, porque eles já fingiram um relacionamento. Então isso é um ponto muito 10, por conta de que a gente não sabe como isso foi solucionado. Eles contaram a verdade ou não contaram a verdade lá pro Otou-san da Kuminami. Então isso fica interessante. Então pra você ver, essa rota, ela já é muito hypada por tudo que foi apresentado desde o começo da obra. E você pega o primeiro capítulo, onde rolou um beijo, por mais que tenha sido flashback de uma memória, você pega a relação deles, que já foram um casal fake, mas foram um casal, você vê um relacionamento mais atrativo, como realmente Senpai e Kohai, onde digamos que é mais natural ali a conversa, o diálogo, pela forma como foi construído
construída desde o começo da obra, eu acho que o romance fica muito mais rápido e sincero de ser realmente feito. Então essa rota eu tô colocando muita expectativa e eu tô meio preocupado por conta disso, porque cada primeiro capítulo eu sempre coloco expectativa, mas eu acho que visando assim o arco, ele realmente tem potencial, como todas as rotas tiveram, mas se ele vai saber se desenvolver é a grande questão. Eu acho que o fator é o Taishi Sensei meio que se reinventar, usar mais a criatividade e não seguir muitos clichês das rotas anteriores. Por ser um ambiente diferente, a gente vê que com o personagem conhecido só vai ser apresentado a mãe da Kuminami, que está lá, né, como a chefe, porque a Kuminami tá com o residente. Então já é um ponto positivo. Talvez focar nos alunos do Yuiga, do protagonista, seja interessante, possivelmente. Não dá pra saber ainda, mas eu tô com muita hype, eu acho que vai ser uma rota de potencial enorme. Já teve o primeiro fanservice, não foi só pelo beijo, uma cena de mini eti, onde você vê que o protagonista atravessa o buraco do quarto dele e já vai pro quarto da Kuminami. Então tá muito 10, eu acho que eu tô muito ansioso, mas acredito que aqui, tendo dado um início de impressão, eu vou falar agora de como foi o capítulo, para daí a gente ver se tem alguma coisa a mais que tem que ressaltar, uma conclusão aqui. Mas então, vamos falar sobre o capítulo mais recente de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, que fica mais conhecido como o reencontro da Kohai e do Senpai. Começando a falar sobre o capítulo, eu diria que vamos para uma impressão geral de o que aconteceu, o que rolou. Então, aparentemente, 7 anos se passam na passagem de tempo como foi mostrada. Por que eu digo isso? O autor não coloca exato quanto tempo se passou, mas ele mostra, digamos, o tempo que a Kuminami está, digamos, estudando medicina. E isso é interessante, porque como medicina é uma área que leva tempo e conhecimento, são 6 anos para você ter o conhecimento do corpo humano, né, em modos. E assim, em modos, você já se forma como médica. Mas, como a Kuminami diz, não é porque eu me formei que eu sou uma médica. Agora eu tenho um período de residente que é a prática, né, como médica durante 2 anos. E ela está nesse tempo de residente. Então, com isso, podemos dizer que cerca de 6 meses, 1 ano e meio, possivelmente, ela está nesse período de 2 anos como residente. Não diria até que é 1 ano e meio, talvez 1 ano no máximo. Mas se você for ver, então já dá 7 anos na prática. Então a gente pega aqui uma passagem aí de 6 anos e meio ou a 8 anos. Então é interessante esses 7 anos por conta do quê? Vemos que o protagonista faz 2 anos apenas que ele se formou e ele vem fazendo alguns trabalhos e agora ele é contratado numa ilha deserta para dar aula. O interessante é que é uma ilha deserta que não possui muitas crianças, ou seja, uma ilha que os residentes são pessoas mais velhas, adultas. Então o interessante é que você junta alunos da Shogakou com alunos da Gakusei. O que eu quero dizer é que é pré-high school com high school, digamos que criancinhas, digamos que de junior high school com high school. Então é interessante isso. O mangá mostra, daí você consegue se basear pela fisionomia das pessoas que estão na classe do Yuiga. E é interessante isso porque o protagonista tipo, pega inesperadamente. Como é que ele vai ensinar sendo que, né, é algo árduo? Porque ele vai ter que ensinar uma matéria, tipo, para cada criança diferente. Digamos que tem algumas crianças que vão aprender tal coisa, outras vão aprender coisas mais duras que eles têm que usar, digamos que para um possível vestibular, para se formar, não é mesmo? Já para tentar ir para uma Daigakusei. Então é interessante isso porque eu acho que vai ser algo bem difícil para o protagonista, mas assim ele já vai ter conhecimento de como ele pode trabalhar isso em questões. Porque digamos que numa cidade grande, por exemplo, onde ele morava, talvez ele pegasse só uma classe comum, e já nessa não, você vê que é uma classe juntada, porque são poucas as crianças mesmo. Então vai ser bem interessante isso, porque digamos que aquela ilha tá bem acabada, é bem ilha, digamos, do interiorzão. Eu acho que deve ser uma província bem do interior do Nippon. O Taishi Sensei não colocou em modos o nome da província, então não dá pra dizer do que ele se baseou. Mas, para todo caso, a gente vê que continua bem interessante, porque o protagonista, ele já chegou no primeiro dia, ele nem chegou, digamos que na residência onde ele vai ficar, e assim ele já foi direto pra aula. E com isso, após ele conhecer a sua classe, ele também já finaliza e assim acabou. Digamos que o primeiro dia se passou. Então, aparentemente, se for se basear por esse capítulo, podemos dizer que talvez não seja o foco tão grande, digamos que do plot. Realmente, eles vão querer focar mais o protagonista com a Kuminami. O que realmente é o foco, né, da rota. Mas eu fico pensando se esse plot do protagonista, digamos que como sensei, vai ser abordado ou não. Talvez seja abordado, só que digamos que como cenas secundárias, isso que eu quero dizer. Mas, por todo caso, vemos que o protagonista, ele acabou sua tarefa, ele viu uma das alunas dele, ele já se recorda do nome. O mais interessante do Nariyuki é que ele continua com a essência dele, ele sempre vai ajudar, ainda mais seus alunos, por conta de que talvez ela tenha tido insolação, mas ela tem um leve surto, ela desmaia, e acontece que ele se pega rapidamente, ele molha a sua calça, você percebe isso, mas ele se apoia e ajuda ela. É muito engraçado porque ela diz: "Ô sensei, o que tá acontecendo? Você me drogou?" E, tipo, foi muito engraçado, porque o protagonista diz: "Não fale isso, eu tô tentando te ajudar, é o contrário, você desmaiou." E é engraçado, porque a garota, ela aparentemente depois estava bem, e a gente vê que ela tem uma essência muito tímida, né? Então, é muito engraçado isso, porque o protagonista ainda leva ela pra uma clínica médica, e olhando a clínica, ele tem memórias bem nostálgicas, tipo Natsukashi,
do tempo que ele passava, né, com a Akuma Minami. E quando ele entra na clínica, ele nunca ia esperar que a Akuma Minami estaria naquela ilha. E foi muito engraçado porque a Akuma Minami derrama o soro, aparentemente, que ela estava segurando, a seringa. E com isso, tipo, Hi, senpai, Nani, Shiteru, Kokuri, o que você está aparentemente fazendo aqui? E foi muito engraçado isso, por conta de que, assim, eles se encontraram, eles nunca desconfiaram que iriam ver um ao outro novamente, digamos que numa ilha deserta. O mais interessante disso é que você vê nas passagens de tempo que tá rolando em Bokutachi Obenki ga Dekinai, realmente dá uma essência de como é uma vida, digamos que de um Nihonji. O que eu quero dizer com isso? Você sempre tá atarefado, você tá trabalhando, você, digamos que nunca tem muito tempo, assim. Então, o mais engraçado é que por mais que eles tenham uma relação bem próxima, você vê que eles não se encontraram durante esse tempo. Foram muito poucas as vezes que eles se falaram um com o outro. E com isso ocorre daí vemos que a garota aparentemente está bem, né? Porque foi tratada lá pela mãe da Akuma Minami, foi mostrada toda a explicação que a gente já falou por base, né? Pela passagem de tempo do que a Akuma Minami está fazendo naquela ilha. Mas, pelo todo caso, a gente vê que a rota já tá chegando no final, né? Porque o protagonista falou bem rápido com ela. A gente vê que teve a frase clássica de área caliente da Akuma Minami Senpai, zoando o protagonista, foi muito engraçado isso. E quando ele tá retornando pra casa, ele tem muitos flashbacks e memórias do tempo com a Akuma Minami, seja o tempo atual, da vez que eles se reencontraram, como do beijo, né, de anos atrás, quando eles ainda estavam em seus sonhos determinados a estudar para se especializar. Então é bacana todas essas memórias que ele já tem, digamos que você já mostra que ele tem sentimentos nutridos, embora talvez ele ainda não perceba pela Akuma Minami, mas ele se sente atraído por ela, e ele diz isso, é evidente, e realmente ela ficou muito mais bonita do que ela era. Eu acho que ficou bem bacana isso. Então foi um acerto o autor ter deixado o cabelo solto da Akuma Minami nessa rota. Para todo caso, a gente vê então que o protagonista finalmente chega em casa, né? Ele conhece o seu quarto. O mais engraçado de tudo isso é que quando ele vê, digamos que é um quarto bem enorme, mostra a sinceridade e humildade do Nariyuki. E com isso eu acho um ponto positivo, porque quando ele vê a parede do quarto, que tá meio que com os furos, como se tivesse abertura, ele acaba sem querer perfurando ela. Porque a parede já estava aberta em cima, com uma camada, com papel assim, por se dizer. E quando ele empurra, ele acaba indo para o quarto ao lado. E ele se depara com uma figura bem similar. Ele vê que é a Senpai. Então chega a ser engraçado porque ela acaba derrubando a toalha, primeiro sendo de fanservice e assim acontece do clichê, né? O protagonista se desculpando, a Akuma Minami brava, mas não tão brava porque ela sabe que a culpa foi dela, porque ela já deveria ter arrumado aquilo. Então acontece que vai uma conversa bem rapidinha, a conversa vem e a Akuma Minami tá praticando toda noite prática de costura, né? Que isso é muito importante para uma médica. Então acontece que o protagonista tenta fazer isso por ele ver e ele conseguiu perfeitamente, algo que ela não conseguiu. Então vemos que a partir daquela cena, ela diz que todos os dias o protagonista vai ter que ajudá-la. Então gera uma cena bem dos dois próximos um do outro, ela determinado, o protagonista sempre envergonhado, mantendo a essência, mas vemos que ele vai ter que ajudar a Akuma Minami Senpai na prática de costura, e assim como o capítulo se conclui, mostra que a jornada deles nessa ilha vai começar, e assim se conclui o primeiro capítulo, onde a expectativa está colocada para essa rota. Sem dúvidas, um ótimo capítulo, eu acredito que para o início de rota, Akuma Minami Senpai para Bokutachi Obenki ga Dekinai, posso dizer que eu fiquei muito empolgado, é um capítulo que sempre dá vontade e expectativa de você querer ler o próximo já, de você não querer acumular, você já querer ir sempre pro próximo. Eu espero que esse sentimento que eu tive nesse capítulo se prolongue para todos os capítulos dessa rota. Ainda mais porque estamos na penúltima rota de Bokutachi Obenki ga Dekinai. A obra já está se concluindo e a gente vai ter a rota Mafuyo, que é a grande rota que todos nós estamos esperando, eu acredito. Eu tô esperando com grande ansiedade e curiosidade, é a minha wife favorita. Mas eu diria que a rota Akuma Minami, ela me surpreendeu bastante. É uma rota que eu não esperava tanta coisa, mas eu diria que essa rota vai fazer eu gostar muito mais da personagem, porque eu já me interessei por ela só nesse capítulo. Então, eu posso dizer que a rota Akuma Minami tem o potencial, talvez, de ser a segunda ou terceira melhor rota de Bokutachi Obenki ga Dekinai. Então, eu tô torcendo muito para que continue se estendendo, sendo criativa, que o Taishi Sensei sabe administrar esse período que eles vão passar na ilha. Eu tô muito curioso para saber como vai ser, porque estando numa ilha vai ser um ambiente totalmente novo. O que o Taishi Sensei vai fazer? Ele vai manter clichês básicos, como festivais, vai fazer dificuldades deles, digamos que ajudando esse povo desse interior, vai focar na prática da Akuma Minami na costura, mostrar a jornada do Yuiga como um sensei e a Akuma Minami observando, então vai ser muito interessante. O bom é que a Akuma Minami é uma wife muito atraente e ficou muito mais após essa passagem de tempo. Com isso, fica muito mais atraente, atrativa a rota, ainda mais porque ela é ousada e assim a gente já vai ver, digamos que, ela mostrando sua gratidão para o protagonista. Então eu tô com muita hype, eu acho que pode proporcionar muita coisa bacana e possivelmente se utilizar-se uma personagem do meio do café, da onde a Akuma Minami trabalhava,
talvez que ao longo desse capítulo, eu acho que é bacana também de ser mostrado. Sobre as outras waifus, eu não espero que elas vão fazer uma grande aparição. Possivelmente, eu torço para que o casal volte, né, nos últimos capítulos para a cidade deles realmente. Mas daí as outras waifus podem surgir. Mas até lá, eu acho que dá um bom desenvolvimento pro casal. E talvez, se eles se formarem como casal, tem uma passagem de tempo e eles voltam para a cidade e mostra eles como casal, digamos que alguns capítulos. Então, o que eu mais espero para essa rota é a formação de casal e em 2, 3 capítulos, para que depois tenha mais 2 a 3 capítulos mostrando eles como casal, algo bem diferente das outras rotas. Eu espero isso, mas não sei se o Taishi Sensei vai querer fazer isso, né? Porque seria algo bem diferente para a estética do que ele tá fazendo para as rotas, que o clichê, a cena final, a cena preparatória é a confissão e depois só tem um capítulo de casal e assim se conclui a rota. Então vamos ver, né? Por ser uma waifu que não é uma das principais, pode ser uma bem diferente. Então eu acho que a rota Mafuyu como a rota Kumidami podem ser as melhores, digamos, as mais atrativas. Mas teremos que esperar para ver se realmente vai ser. Para todo caso, praticamente com quase tudo falado sobre o capítulo, a minha impressão aqui geral sobre o que eu achei, acredito que a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai? Para o próximo capítulo de We Never Land, eu diria que devemos esperar mais criatividade. Eu acho que é isso. Eu acho que a estética de romance pode ter, mas eu espero que mantenha de uma forma bem ousada. Eu acho que o Taishi Sensei já tem que jogar aquele clichêzão básico, digamos que de fanservice, cada vez mais intenso, porque assim, vai juntar. Eu acho que por já ter sido um fake relacionamento, por já ter tido um beijo, eu acho que pode ser uma rota muito mais quente, se é que você me entende. Então eu tô colocando muita ficha pra essa rota, e eu espero que essa rota cumpra a expectativa que eu tô colocando. Mas eu acredito que de todas as rotas que foram apresentadas, talvez essa seja a segunda melhor agora. Eu acho que pode realmente ter um bom plot, ainda mais por se passar numa ilha. Então eu tô muito ansioso, tô muito curioso, e acho que o autor vai saber administrar muito bem essa rota. Todas estão sendo boas, mas eu acho que essa pode ser muito boa. Mas acredito que com isso é esperar os próximos capítulos. E tendo capítulos, a gente vai vir aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Mata, né?